A dificuldade está em perceber que a política é uma realidade de todos e não é um passatempo de alguns. Mas a política está um bocadinho adormecida na vida das pessoas? Está infelizmente num país onde nós nos conformamos facilmente, porque sem política nós não conseguimos criar direito, não conseguimos criar regras, não nos conseguimos governar enquanto sociedade. Então, no fundo, é dizer que todos nós temos também um papel político. Nós temos sem dúvida um papel político. Isso vem inerente à nossa qualidade de cidadãos e temos também o dever e o direito de querer mais, de querer um país ambicioso, de querer uma melhor qualidade de vida, de querer um espaço mais aberto, mais arejado, mais fresco, mais moderno, e isso depende também de nós. Bem-vindos à 5ª temporada do Podcast do Zero. Esta temporada vai ser dedicada à componente social da sustentabilidade, porque longevidade e a qualidade de vida do planeta e das pessoas não vive uma sem a outra. Para falarmos destes temas, recebemos o apoio do Grupo AGEAS Portugal, que nos abriu as portas das suas casas em Lisboa e no Porto e nos desafiou a debater os temas da inclusão, da saúde e da resiliência climática. Hoje vamos falar sobre quem nos representa e governa e para isso trouxemos Francisco Cordeiro Araújo, que é responsável pelo projeto 230 e jurista. Francisco, muito bem-vindo. Muito obrigado. Francisco, eu queria tentar dizer a tua bio aqui para quem não nos conhece, mas lá está, eu acho que isto é tanto que eu vou perder-me, portanto vais ter de me ajudar. Então, o Francisco já fez de tudo um pouco. Fez o mestrado na Faculdade de Direito de Lisboa, está a fazer o doutoramento neste momento, é professor assistente na mesma faculdade nas cadeiras de Direito Internacional, Política Europeia? Direito da União Europeia. Direito da União Europeia e Ciência Política. Ok. Portanto, é a pessoa certa para nos vir falar sobre este tema, mas para além disto já fez muitos outros projetos daquilo que eu chamo de cidadania ativa, como o projeto da Cama Solidária, durante um dos picos da pandemia. Já estiveste na linha da frente quando instalou a guerra na Ucrânia a dar apoio à Cruz Vermelha. Um pouco mais resguardado, mas mais resguardado, sim, exato. Durante 45 dias. Sim. Recentemente viveste com uma tribo na Indonésia. Sungai Utik. Não vou sequer tentar dizer. Portanto, já fizeste um bocadinho de tudo um pouco e se calhar és a pessoa certa para nos responder assim em vésperas de eleições, e estando tu tão presente neste cenário nacional e internacional de atividade cidadã e política, o que é que a política importa nas nossas vidas e porque é que precisamos de falar de política para um mundo mais justo e mais sustentável? Catarina, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É um prazer acompanhar as tuas 1001 iniciativas. Tu sim tens várias iniciativas e são todas de grande qualidade. Bem, a política é uma palavra que nós usamos tantas vezes de diversas formas. Utilizamos como adjetivo e às vezes de forma algo pejorativa, uma pessoa está a ser demasiado política. Utilizamos também para qualificar a função e às vezes as pessoas que ocupam essa função também têm vergonha de se assumir como tendo essa função. As pessoas dizem que não são políticas, são políticas ou que verdadeiramente têm outra ocupação e que aquilo não é a sua função naquele momento, mas sim, é uma função, é uma importante missão. E depois temos essa missão comum da sociedade. Nós costumamos dizer um pouco nos 230 que a dificuldade está em perceber que a política é uma realidade de todos e não é um passatempo de alguns. A política, desde que nós nos começámos a organizar enquanto comunidade, é essencial, tal como o direito, para definirmos como nós nos organizamos. A política é aquela energia que acaba por estar um pouco em todo o lado e se calhar é a massa que constrói esta casa comum em que nós pretendemos habitar, porque sem política nós não conseguimos criar direito, não conseguimos criar regras, não nos conseguimos governar enquanto sociedade e por isso eu acho que a dificuldade está em perceber que a evolução natural é progredirmos para nós, enquanto cidadãos, termos um papel ativo. Felizmente vivemos numa democracia, essa democracia é representativa, não é uma democracia direta, mas isto não quer dizer que seja uma democracia adormecida. E esta atividade política, cívica das pessoas faz com que esta democracia se torne viva. E isso é democracia participativa, é quando os cidadãos percebem que têm um papel a dizer, têm uma atividade política. Uhum. Mas a política está um bocadinho adormecida na vida das pessoas? Está infelizmente num país onde nós nos conformamos facilmente, também permitiu que isso acontecesse. Não falo só dos números da abstenção e é chocante o que nós vemos, por exemplo, nas eleições de 75, em que 8% das pessoas não votaram, para falarmos de quase 50%, ou quando falamos nas europeias até quase 70%, é preocupante, mas mais que isso é a atividade cívica geral da sociedade. Ou seja, nós não falamos só desse
momento de eleição. E também quando falamos nesse momento de eleição, falamos verdadeiramente se há um voto informado, que tenho as minhas dúvidas que os números sejam favoráveis. Mas verdadeiramente o que nós estamos a falar é que nós na nossa sociedade, infelizmente, deixámos de interessar em muita coisa. Ou seja, felizmente também deixámos alguma carga ideológica que caracterizou os anos seguintes da Revolução. Mas nós estamos em 2024, vamos celebrar 50 anos do 25 de Abril e parece que adormecemos pelo caminho. Passámos ou deixámos que isto se tornasse propriedade de um grupo restrito. Isto é uma visão completamente errada. E é errada porque é também desleixada. É desleixada de nós, sociedade, porque nós temos essa responsabilidade. E nós, quando dizemos que a culpa é daqueles que lá estão, estamos a dizer que nós não estamos lá. E como é que nós dizemos que nós não estamos na democracia? Nós podemos não estar no Parlamento, mas estamos na democracia. E há várias atividades que podemos fazer, seja no associativismo, seja empreendedorismo até social. E tu conheces muito bem essa realidade em que nós podemos ter o nosso papel na sociedade. Não é só um papel reivindicativo, mas é um papel proativo. Então, no fundo, é dizer que todos nós temos também um papel político. Nós temos sem dúvida um papel político. Isso vem inerente à nossa qualidade de cidadãos e também de seres que habitam esse planeta. E essa consciência que nós devemos ter não é necessariamente só após um sobressalto cívico, ou só quando chegamos a eleições, ou só quando percebemos que o nosso grupo à nossa volta quer tomar partido de alguma coisa, mas verdadeiramente é uma forma de estar na vida, uma forma desperta, ativa. Eu tenho vindo a notar que entre grupos de amigos ou entre família até existe essa conversa política, ou seja, as pessoas gostam de falar sobre temas políticos, mas ao mesmo tempo sinto que a política está longe das pessoas de alguma maneira. O que é que achas que está a separar as pessoas da política, sendo que nós todos temos então um papel político, como disseste bem, porque é que não sentimos mais essa vontade de intervir e de participar? Há bolhas, há muitas bolhas que temos que começar a fazer com que se dispersem de alguma forma. Eu acho que cada vez mais a sociedade vive um pouco não voltada para todos os grupos que estão à sua volta, mas fechada dentro de si nos seus diversos grupos. E há um grupo mais politizado, que muitas vezes corresponde a um grupo que está associado a partidos, seja juventudes partidárias, seja partidos, seja estruturas formais, a sindicatos que também já não têm a mesma atração, ou outras estruturas que estão previstas há muito tempo, e verdadeiramente isso foi afastando, porque o discurso não mudou. Tivemos também uma geração que chegou muito cedo a cargos de topo e ocupar essas funções e que lá ficou. Isso foi afastando as pessoas foram se iludindo, havia muitas ilusões e ambições que criámos, expectativas que depois foram frustradas. E quando nós vemos que cada vez mais temos pessoas a emigrar porque já não acreditam neste país, é triste. Se fosse numa lógica de vou passar uns anos lá fora, beber de um conhecimento lá fora, pois vem, traga ideias novas. Sim, uma lógica de estrangeirados, mas não. O problema é que sentem o meu país não me está a dar condições e eu também já perdi a vontade de querer dar mais condições ao meu país. E isso foi afastando, e eu acho que na sociedade portuguesa, e vemos isso espalhado por diversos, até serviços, há uma desmotivação grande. Entra-se nas universidades, há um ambiente pesado, entra-se num hospital, além de tudo o que lá acontece, já há um ambiente de desmotivação, e isso carrega-nos para aquele triste fado de parece que as coisas não podem ser melhor, parece que não vem algo melhor, e se calhar é o que nos faz às vezes acreditar em ilusões messiânicas, mas eu acho que nós temos provas bem concretas que nós podemos fazer mais. Se calhar ficámos todos muito contentes quando o Éder conseguiu marcar aquele gol à França, mas há outras tantas coisas que nos podem fazer motivar, e é preciso despertarmos nesse sentido. Uma das coisas que falaste agora era de que as pessoas que estão neste momento na política já lá estão há muito tempo e foram ficando e não deram se calhar espaço a outras pessoas mais jovens. Achas que esse afastamento da política e essa sensação de abandono de o meu país já não tem nada para mim, vou-me embora, está mais nos mais jovens também porque não vêem essa representatividade política e social? Aliás, tu tens 26 anos, não é? Portanto, acho que os mais jovens sentem que não têm um espaço para ter a sua própria voz, e isso também afasta muitas vezes a população da política, a população mais jovem. Sentes que isso está a acontecer? Ou... Eu tenho pensado nisso nos últimos tempos, porque
Eu acho que também tem havido um fenómeno recentemente, e isto vê-se nos mídias também, com a participação de elementos mais jovens, mas também nos partidos. Eu acho que a geração mais prejudicada nem é tanto esta geração mais nova, mas há aqui uma geração intermédia que foi bastante prejudicada porque basicamente acho que vai haver um salto geracional e essa geração nem vai ter a oportunidade de ter um espaço tão grande. Qual geração? Devido uma geração que está ali entre os 30 e os 40 anos. Okay. Porque o que se aposta neste momento é, ou seja, por exemplo, António Costa é o último da sua geração e ele, ainda há pouco ele falou disso numa entrevista, e agora temos Pedro Nuno Santos. Será que Pedro Nuno Santos, um dia a ser sucedido no PS, será por um elemento de que geração? E mesmo entre Pedro Nuno Santos e António Costa, há ali uma geração que também não teve um espaço tão grande. O que eu acho que vai acontecer é, ou seja, há cada vez mais essa necessidade, essa visão, é bem visto, e está a haver essa transição. Vê-se que nos mídias nós passamos de pessoas, por exemplo, que estiveram lá desde a fundação de maior parte dos canais, nos anos 90, para agora termos pessoas que estão na casa entre os 20 e os 30 anos, aí que começam a ocupar e bem o espaço público. Mas ao mesmo tempo, em muitas coisas, o papel que se dá a essa geração é um pouco da mesa dos pequenos. Ou seja, vocês podem participar, mas vêm aqui falar dos jovens, vêm aqui falar das preocupações dos jovens. Isso é extremamente sectário. Às vezes também nós, enquanto jovens, alimentamos ou deixamos de cair nesse discurso e parecemos que isso se trata de uma batalha geracional. Mas eu acho que o que temos que perceber é que o que é importante aqui é a competência. E há competência tanto nos jovens como há nos elementos mais velhos. Isto é como no futebol. Às vezes há aquelas dúvidas de se apostamos num jovem de 18, 19 anos. Se calhar precisa de... amadurecer. Se calhar precisa de um Otamendi ao lado para crescer como o caso de gíria de futebol. É um bocado de gíria vocês vão ouvir isto no podcast inteiro, porque fanático. Mas é a ligação entre juventude e experiência. Os jovens só ganham experiência se lhes derem oportunidades. Sobretudo no acesso ao primeiro emprego, nós não podemos ter exigências de experiência extremamente elevadas, porque senão estamos a barrar o primeiro acesso. Depois de se entrar é mais fácil progredir. O problema é que essa primeira oportunidade nem sempre é dada. E sobretudo para as qualificações que a nova geração tem, ou seja, nós e bem investimos no ensino superior, temos cada vez pessoas mais formadas e, ou seja, a maior parte dos jovens agora vai além da licenciatura. E vêem oportunidades mais fáceis, com melhor rendimento, melhor qualidade de vida lá fora, e por isso é que se sentem também afastados. Agora, é importante de passar esta mensagem, de adaptar o discurso, e adaptar o discurso não é um discurso infantil, não é um discurso TikTok. A minha geração apanha ali metade do TikTok, não apanha bem como as novas gerações, mas falar para os jovens não é estar no TikTok, é ter uma mensagem moderna, ter uma mensagem de 2024, não estarmos a utilizar chavões que se usava a seguir da Revolução. Eu costumo dizer uma frase que não me canso de dizer, que é, falando do 25 de Abril, eu acho que uma geração que cresceu com cravos tem o direito de não querer viver encravada. Nós somos uma geração que cresceu na liberdade como algumas gerações já cresceram. É isto que nós estamos habituados. Nós não estamos habituados a uma realidade mais penosa como viver numa ditadura. Mas nós, além de termos uma dívida de gratidão por gerações passadas que lutaram por essa liberdade, nós temos também o dever e o direito de querer mais, de querer um país ambicioso, de querer uma melhor qualidade de vida, de querer um espaço mais aberto, mais arejado, mais fresco, mais moderno, e isso depende também de nós. Ou seja, eu acho que esta geração não pode também perder essa irreverência de não nos chamam, nós estamos lá mesmo. Há bocadinho falavas de que tinhas dúvidas sobre se o voto era verdadeiramente informado. Agora também estás a dizer que as novas gerações são cada vez mais formadas e, portanto, diria talvez informadas. Como é que surgiu então o projeto dos 230 e como é que isto está ligado a esta vontade de dar a conhecer os 230 deputados da Assembleia? Este projeto acaba por ter o seu início em 2020. Eu estava a sair de outra fase da minha vida em que estava numa associação que era a ELSA, e procurava ter uma ocupação cívica, política, mas não partidária. Nunca estive ligado a nenhum partido, nem estou, mas queria ter uma forma de contribuir para a democracia. Então fiz uma lista de defeitos da nossa democracia, ou desafios, se virmos de uma perspectiva mais interessante. Construtiva. Sim, mais construtiva. E um dos desafios que
que elenquei na altura foi esbater a excessiva distância entre cidadãos e os seus representantes. Falava muitas vezes com amigos sobre, ok, nós vivemos numa democracia representativa, na Assembleia da República temos 230 representantes, muitos de nós nem sabemos o número de representantes que temos e somos poucos ou muito poucos que sabemos, se calhar, enumerar 5 deputados. E desses 5 deputados, se calhar, sabemos os nomes e sabemos aqueles 30 segundos que vemos no telejornal. Então pensei, então se eu, por exemplo, quiser delegar uma tarefa e confiar uma tarefa em alguém, eu preciso conhecer a pessoa. Então como é que numa democracia representativa, que é se calhar das coisas mais importantes que nós estamos a confiar, é a vida da nossa comunidade, nós não conhecemos verdadeiramente quem lá está? E então o que eu pensei foi, ok, então por que não ir para lá, para a Assembleia da República, não conhecia ninguém, e dar a conhecê-los. Então procurei arranjar pessoas que eu não conhecia, não eram da minha esfera de amigos, para não ser um projeto de bolha. Pelas redes sociais cheguei a 2 pessoas, naquele caso foi a Inês França e a Daniela Lolé, que tinham conhecimentos de vídeo, de fotografia, e então começámos a ir para a Assembleia da República, gravar as primeiras entrevistas e tivemos a sorte de ser algo mediático, tanto por parte de mídia, mas também de redes sociais, e deu-nos a pujança necessária para depois constituirmos uma equipa maior e a partir daí conseguimos arranjar vários voluntários também independentes e de diversas partes do país e começámos a fazer outros projetos que ainda hoje fazemos em diversas áreas, de literacia política, por exemplo, nas escolas também, que eu acho que aí sim é talvez dos projetos que faça mais a diferença, porque nós não podemos dizer apenas que isto tem que mudar e depois não sermos parte dessa mudança. Sim, acho que nisso és um exemplo bom. Tu, cada vez que achas que há alguma coisa que precisa ser mudada, fazes alguma coisa. Mas é uma coisa que nunca se pode fazer sozinho, e por isso é que é importante termos pessoas que, neste caso, já temos mais de 50 voluntários no projeto e todos eles carregam essa paixão de querer ter o seu papel. E alguns deles, se calhar, nem tinham uma participação, se calhar nem de voto, mas viram num projeto que acreditavam e têm contribuído além do seu trabalho de forma voluntária para fazê-lo. Isso é importante. Obrigada por estarem a ouvir o podcast do Zero. Meu nome é Catarina Barreiros e com este podcast pretendo trazer mais informação sobre sustentabilidade. E esta 5ª temporada tem o apoio do Grupo AGEAS Portugal, que olha para a sustentabilidade de forma incontornável. Juntos vamos olhar para as suas ambições de longo prazo, fomentar a inclusão, contribuir para uma sociedade mais saudável e promover a resiliência climática. Uma das coisas que eu tenho alguma curiosidade em saber, confesso, tendo tu já entrevistado, se não me engano, não os 230, mas um número bastante razoável de deputados, quais foram as melhores surpresas que tu já tiveste, assim, de conversas? Não tens de dizer nomes, mas... Sim, isso é sempre aquela pergunta difícil. Há aqueles deputados que nós já conhecemos e se calhar temos uma ideia, se calhar um pouco diferente do que eles são no contacto mais próximo, porque acho que as melhores conversas também acontecem antes e depois das gravações. Sim, off the record, muitas vezes, porque são conversas descontraídas e há aquela coisa de quando entro na entrevista também estou mais a assumir aquele papel, se bem que nós utilizamos perguntas um pouco mais informais, aquelas de perguntar se preferem um tipo de cerveja ou outro, para descontrair um pouco. Mas o que tem sido giro é às vezes conhecer aqueles deputados que não fazíamos ideia que existiam e que têm uma história de vida interessante. É às vezes não só como começaram na política, e há histórias interessantíssimas, umas por ligações familiares, outros por contexto da vida. Ali é giro, é perceber como é que eles têm algo comum que às vezes não se apercebem, que há ali uma idade, se calhar adolescência ou um pouco mais tarde, ou por testemunharem algum tipo de acontecimento, ou porque leram um livro, ou por outro tipo de iniciativas que têm aquele sobressalto cívico. Mas têm sido experiências bastante giras, não sei enumerar, se calhar é um pouco desinteressante não estar a dar histórias assim mais engraçadas, mas têm sido entrevistas, algumas delas bastante giras. E já aconteceu casos, nós temos uma pergunta, por exemplo, que é: com quem é que gostaria de almoçar ou de jantar para conhecer essa pessoa? E já aconteceu um deputado dizer essa pessoa e depois vir a almoçar com essa pessoa, tirar uma foto e dizer já cumpri o que desejava. E isso é interessante.
Achas que podia ser bom nós podermos sentar-nos à mesa às vezes com os nossos deputados? Com os Sim, deputados que e devia elegemos? ser mais natural. Se calhar a Assembleia da República devia ter também um café com uma esplanada exterior ou ceder mais, em que os deputados, se calhar à sexta-feira, estavam lá na parte da tarde e as pessoas simplesmente Sentavam-se a conversar. O corredor dos Passos Perdidos, que é um dos passos mais icónicos da Assembleia da República. Antigamente, agora são os passos perdidos dos jornalistas, mas antes esses passos perdidos referiam-se a cidadãos que lá iam contactar com os deputados. E depois é outra coisa, é que nós criamos às vezes uma barreira, às vezes até uma barreira física, porque nós olhamos para a Assembleia da República e nós temos uma barreira em frente das escadas que dá uma péssima imagem, mas nós verdadeiramente conseguimos, qualquer cidadão normal, ligar para a Assembleia da República e tentar falar com um gabinete ou mesmo com um deputado e ser recebido. É fácil. Mas se calhar outro tipo de dinamismo de ser a própria Assembleia a convidar pessoas que à partida não iriam lá, pessoas que já não estão nesse meio mais ligado. Isso era importante, e não só as escolas, porque claramente que nas escolas tem-se um papel importante e o Parlamento dos Jovens tem um papel importante, mas é preciso outro tipo de iniciativas modernas que façam as pessoas aproximar-se. E talvez as pessoas perceberem porque não também elas candidatarem-se. E isso é quando a mentalidade muda, e isso é importante. Estás-te a pensar a candidatar? Não sei. Não me vejo, sinceramente, não me vejo a ligar a um partido político, e no sistema atual é muito difícil. Ou seja, para as eleições legislativas é preciso uma pessoa pertencer a um partido, e não espero estar-me a ligar a um partido. Não sei o que é que o futuro dirá, mas não espero ligar-me a um partido. Isso é muito curioso, estás a dizer isso. Esse é exatamente o motivo pelo qual eu também não me candidato, porque também não me quero ligar a nenhum partido. Tu achas que isto é uma tendência da nossa... Eu não sou da mesma geração que tu, mas das nossas gerações? Acho que sim, porque há uma liberdade de pensamento que nós preservamos, e há coisas que vemos nos partidos, e às vezes somos injustos porque há pessoas que estão lá, sim, que são muito válidas, competentes, mas há alguns vícios e uma maneira de estar da vida que as pessoas não gostam tanto. E como é que isso se resolve? Eu acho que passava também por mudarmos um pouco o sistema eleitoral. Os partidos terão sempre um papel importantíssimo na vida democrática. Um discurso anti-partidos normalmente leva-nos por algo autoritário. Agora, nós devíamos ter um sistema eleitoral que permitisse não vivemos um pouco, às vezes, numa partidocracia. Parece que a única forma de estar na política é rotulado por um partido, e isso não faz sentido. Como nós tivemos esta mudança nas autarquias, no poder local, com movimentos independentes, apesar de muitos deles serem cisões dentro do partido, isto poderia acontecer na Assembleia da República, sobretudo se tivéssemos círculos mais pequenos. E por que não fazê-lo? Por que não arriscar? Se nós temos esse déficit de participação e se temos uma percentagem muito pequena da sociedade com militância ativa, por que não? Por que não, se calhar, quando nós temos pessoas muito capazes para exercer funções, nomeadamente de primeiro-ministro, porque é que nós nos cingimos só aos líderes partidários que são escolhidos apenas por alguns, ou mesmo que hajam primárias, a participação não é assim tão grande. Quantas vezes nós damos por nós e escolhemos o menos mau? Isso é triste. Quando nós, se calhar, tínhamos ali uma pessoa que dizemos, avança, mas a pessoa diz, ok, mas eu não tenho um partido e não tenho um exército atrás de mim. Uma máquina política, sim, não é? Uma máquina política. Isto só é possível nas presidenciais, e mesmo nas presidenciais vemos a dificuldade que candidatos independentes têm. Achas que também porque isto, a meu ver, começa muitas vezes nas juventudes partidárias, não é? Começam-se a criar esses vícios. Achas que elas são ainda assim necessárias para a participação jovem, ou que não existirem faria com que existissem menos vícios nos partidos? São importantes, não são indispensáveis. Ou seja, há muitos vícios nas juventudes partidárias, sem dúvida. Depende também das pessoas que estão lá do momento, porque pessoas conseguem também mudar uma organização. Agora, há muito tentar copiar os hábitos dos adultos. Mas isto não acontece só nas juventudes partidárias, acontece também no associativismo. Ou seja, é muito fácil viver-se para dentro. Por exemplo, quantas direções de associações nós vimos em faculdades e noutros meios que verdadeiramente vivem para os dirigentes associativos e não para os seus associados, que são os estudantes, ou para a missão da associação. E nas juventudes partidárias, infelizmente, às vezes acontece esse erro, essa lógica de, ok, o que eu estou aqui a fazer é um percurso, para chegar. uma carreira em termos de
chegar de função para função até chegar a determinadas funções ainda mais relevantes. E eu acho que isto é uma forma, às vezes, de estar que pode afetar a nossa própria liberdade de pensamento. Imagina, juntares-te a uma juventude partidária aos 14 anos, aos 26 tens uma experiência de vida diferente, não é necessariamente ganhas maturidade, mas é teres visto diferentes coisas e pensas, eu já não acredito nisto. Quantas pessoas teriam a coragem de mudar pensando, eu já fiz aqui um percurso de 12 anos. Sim. Se eu for para o outro, começo do zero. Tem alguma hipótese de subir? Ou se for para o outro, só se me oferecerem aquilo. Isto está mal, isto é um pensamento errado. E eu acho que temos que reaprender o que é a palavra servir, o que é estar ao serviço, o que é ser um instrumento de uma comunidade. E quando nós tirarmos também o que é tóxico deste meio, porque ninguém gosta de estar numa relação tóxica e a nossa relação com a política às vezes é tóxica, nós afastamos. Isso, infelizmente, gera apatia, gera desinteresse e gera uma atitude que mete numa lógica de treinadores bancada, uma culpa aos que lá estão e considera-os outra parte da sociedade, um mundo à parte. O que é errado? O eles. O eles. Falavas É o nós e o eles, sim. Em teoria, o nosso sistema eleitoral está feito para nós votarmos por ciclos, não é? Nós elegemos uma pessoa, depois dentro daquele partido é elegido efetivamente um primeiro-ministro, mas nós elegemos os deputados das nossas zonas eleitorais. E, por exemplo, na minha casa isto é um assunto de conversa. Meu marido diz que se vivesse no Porto votaria diferente do que vivendo em Lisboa por causa dos ciclos a que pertencemos e que elegemos. Tu achas sequer que a maior parte da população tem noção de estar a votar para um deputado em específico que representa a sua zona? Não, de todo. Ou seja, os deputados, eles também são deputados à nação e acabam por ter que trabalhar tudo, mas têm uma ligação ao seu círculo eleitoral e muitas vezes critica-se essa lógica chamados paraquedistas de pessoas que não têm nenhuma ligação àquele círculo eleitoral serem lá colocadas. Ou seja, o que é importante aqui? Acho que nós temos muitos círculos eleitorais, nós temos 22 círculos eleitorais e com números bastante diferentes, 48 em Lisboa e só temos 2 em Porto Alegre, e eu acho que estes círculos mais pequenos poderiam ser juntos para ter uma proporcionalidade diferente, porque senão uma pessoa de Porto Alegre, neste caso, vale o mesmo. Sim, neste caso só elege PS, ou poderia eleger, por exemplo, PSD, ou porventura há uns tempos CDU. Mas isto não é uma lógica que faça sentido, porque, por exemplo, nós não temos um círculo de compensação nacional. O círculo de compensação nacional era uma solução mais fácil que resolvia esse problema, que é uma pessoa pensar, mesmo que o meu voto não contribua para eleger alguém, por serem poucos mandatos neste círculo, iria sempre ser aproveitado, contabilizado. Uhum. E depois, acho que tem que haver muito mais uma lógica de responsabilização individual. Nós estamos a votar no partido, mas estamos a votar em pessoas e estamos a eleger e mandatar pessoas, os nossos representantes. E então eu acho que era importante tentar, se calhar, ter uma lógica porventura de 2 votos. Ou seja, as pessoas estão sempre preocupadas quem é o governo. E sem dúvida nenhuma que o governo, no nosso sistema, é o centro da atividade política, sobretudo quando tem uma maioria consolidada no Parlamento. Nós escolhermos o primeiro-ministro é uma coisa importantíssima. Porque não nós temos 2 votos nesse momento da eleição em que votamos no partido, e aí sabemos que o candidato do partido é o primeiro-ministro que pode ser elegido, e votarmos também no deputado, ou seja, esse duplo voto, e temos este voto preferencial em que nós elencamos qual é a figura que nós queremos, mesmo que esteja seriada na lista de forma diferente. Eu acho que não há que ter medo de testar, sobretudo quando deu resultados noutros países. Temos modelos interessantes, seja o alemão, seja o dinamarquês, que nos podem inspirar de alguma forma a trazer mudança. Porque senão vamos sempre dar ao mesmo. As pessoas votam em quem querem que seja o primeiro-ministro ou aquele que sabem que vão apoiar esse primeiro-ministro. E se calhar queriam votar noutros e não estão a expressar devidamente e de forma livre a sua vontade. Tem alguns condicionalismos que não nos permitem apurar verdadeiramente qual é a vontade do cidadão. Uhum. Demos aqui já muitas ideias para o futuro da nossa democracia. Espero que esteja aqui alguém a ouvir. É quanto tempo demoram a ser postas em prática. Se calhar quando nós tivermos 75 anos já talvez. Há demasiado tempo a nossa geração. Terão a genica suficiente para mudar isso. Francisco, nós temos as eleições mesmo aqui à porta.
E a maior parte das pessoas está naturalmente confusa em relação ainda ao seu voto. Acho que nunca como hoje em dia se ouve falar sobre esta indecisão. Se nós tivéssemos assim 10 segundos para falar sobre aquilo que cada partido ou que cada aliança partidária pretende, o que é que podíamos dizer sobre cada uma? Ok, então um tempo de antena muito curto. Não trouxe a cábula porque é difícil. Neste momento nós temos 18 forças políticas que se apresentaram a eleições, e sobretudo acho que é importante também mencionarmos que nem todos estão no Parlamento. Mas, ou seja, indo aqui primeiro dos que estão, nós temos o Partido Socialista, que agora tem uma perspectiva um pouco diferente, se calhar um pouco mais à esquerda, com o Pedro Nuno Santos. Difere-se do PSD, que se apresenta a eleições na Aliança Democrática, juntamente com o CDS e com o PPM, apesar do PPM, neste caso, estar com menor expressão, apenas aparece no 19º lugar em Lisboa. Tem uma lógica de continuidade, obviamente, do PS e do PSD de ruptura não completa, porque os partidos não são assim tão diferentes. O PSD tem uma lógica um pouco, se calhar, de menos Estado, mais mercado e mais sociedade civil. Apesar de... Mais liberdade económica. Sim, mais liberdade económica, apesar de o nome social-democrata se calhar estar mais associado ao PS e ser mais um liberal social, o que é o PSD. Depois, como terceira força, temos o Chega, que está em crescimento, é um partido de protesto, mas que quer cada vez assumir-se mais como um partido de poder, sempre foi a estratégia inicial, tem conquistado mais eleitorado assim. Depois temos a Iniciativa Liberal, que mudou também de liderança, em que vamos ver que resultados é que tem, mas é liberal dito em toda a linha, ou seja, por um lado, sim, social e económico. Poderá ser visto de direita por um lado, mas também assemelha-se à esquerda no outro. Depois temos o PCP, que volta a concorrer com o CDU, mas o PEV já não tinha representação parlamentar. Tinha 6 deputados, vai tentar aumentar, porque tanto o PCP e Bloco de Esquerda sofreram muito nas eleições com o voto útil, que permitiu a maioria ao Partido Socialista. O Bloco de Esquerda não é um partido tão rígido como o PCP, não é tão conservador em algumas coisas, mas tem essa lógica também de um papel mais ativo do Estado. Temos o LIVRE, que também nasce de uma dissidência do Bloco de Esquerda, mas é uma esquerda mais europeia, e que também tem um conjunto de considerações em diversas áreas, não só sociais, mas também ligadas à área ambiental. É muito assente também ainda no seu líder, é que tem crescido pela sua participação parlamentar também, o Rui Tavares. Depois temos o PAN, que já teve 4 deputados, agora tem um deputado que quer recuperar o peso que tem. O PAN tenta posicionar-se também não como esquerda como direita, mas tem as suas causas ambientais e também na lógica de proteção animal e não só, mas tanto se consegue ligar, como vemos, tanto um Partido Socialista como um PSD, como aconteceu no caso da Madeira. Porque as causas são diferentes. Sim, as causas são, e porque não se querem posicionar nem esquerda nem de direita. Depois temos os partidos que não têm assento parlamentar, e são vários, desde o RIR, que é o partido do Tino de Rãs, que também é um dos partidos mais modernos. Temos o VOLT, que é um projeto pan-europeu, foi criado por um alemão e expandiu-se para vários países da Europa e tem aumentado a sua participação. Temos uma lógica agora diferente, o ADN, que era o antigo PDR, e que agora se transformou. Depois temos o ER, que era o antigo PNR. Nós temos agora uma coligação, que é o A21, que junta a Aliança, que era o partido da dissidência do Santana Lopes, e que temos o MPT também nessa coligação. Temos a nova direita da Ossanda Liber, que apareceu há pouco tempo. Temos o PTP, temos o JPP, que é um partido que tem expressão eleitoral na Madeira. Temos o MRPP, que é um partido histórico, um dos partidos mais antigos da democracia, com uma lógica também maoísta, que teve de líderes bastante conhecidos, Arnaldo Matos, e também pessoas que depois transitaram para outros partidos. E depois temos outro conjunto de partidos que vão tendo menos expressão, às vezes lançam-se eleições ou não, porque vão se criando ou vão se extinguindo, mas a lógica, infelizmente, é que esses partidos mais pequenos acabam por não
não ter tanta expressão ou tanta voz e tanta oportunidade de demonstrar as suas ideias. Tem um debate na televisão e o próprio debate é chamado o debate dos pequenos, e até na última vez até a luz faltou, por isso não é próprio, não lhes dão muita luz para poder brilhar, infelizmente. Literalmente. Sim, literalmente. Há bocadinho estavas a referir-te ao voto útil, falaste sobre o voto útil. Tu achas que o voto útil é útil a quem? É útil aos partidos maiores, sem dúvida. E é esse o apelo que fazem. O método onde favorece os partidos com maior expressão eleitoral. Ou seja, por isso é que houve essa discussão da Aliança Democrática, porque se o PSD se tivesse juntado com o CDS nas últimas eleições, conseguiria eleger mais deputados. Ou seja, o que eles pretendem demonstrar é duas coisas. Em círculos eleitorais pequenos, votar em partidos com menor dimensão nunca tem a oportunidade de eleger, por isso não vale a pena votar. É aquela conversa que tivemos há pouco. Mas por outro quanto mais votos forem colocados nesses grandes partidos, aquilo, pelo método ONTE, a diferença é significativa. Ou seja, uma pessoa que esteja, por exemplo, do lado que quer uma solução que seja agora retirar o Partido Socialista do poder, o que o PSD tenta promover é que votarem outro tipo de partidos à nossa direita. Não quer dizer que eles consigam, porque tem uma menor expressão, consigam eleger mais mandatos. É mais seguro vocês colocarem aqui os vossos mandatos e nós teremos uma maior liberdade também para governar. Isto foi o que aconteceu nas últimas eleições. O PS teve uma maioria absoluta, mas não teve mais de 50% dos votos, teve cerca de 41%. Isto porque houve uma grande concentração que veio dos outros partidos à sua esquerda. Isto permitiu rapidamente um crescimento muito grande que passou o limiar dos 115 deputados. É muito essa lógica de tentar. E depois há outra que acontece sempre, que é a lógica um pouco do medo. Se vocês não votam em mim, são os outros que vêm. Então, o voto útil é um voto de segregação e de oposição. E infelizmente o nosso país está a caminhar para isso, para dois polos, quando é completamente errado, quando a maior parte das pessoas são moderadas e nós agora estamos a criar o que existe, por exemplo, nos Estados Unidos, que é um sistema bipartidário que parece ao polo da esquerda e ao polo da direita. E onde é que está o polo do centro e onde é que está a outra diversidade e o outro pluralismo que nós temos? Todos trabalhar em conjunto com a diversidade de ideias que existe na população, não é? Enquanto um PS e um PSD têm muito mais proximidade do que um PS e um Bloco de Esquerda, ou do que um PSD e um Chega. Não há dúvidas nenhumas sobre isso, em termos ideológicos, mas também da sua prática. Vou deixar-te uma última pergunta. Se tiveres 1 minuto para convencer quem nos está a ouvir a ir votar no dia 10, o que é que tu poderias dizer? Isso é um apelo difícil, mas eu acho que essencialmente é abandonar aquele discurso que é a responsabilidade dos outros. Há uma responsabilidade cívica inerente que nós temos enquanto cidadãos. Nós costumamos dizer, e tu fazes pela nossa democracia, e aqui a parte da nossa é importante porque é de todos, mas uma lógica de também nos pertencer individualmente. Nós temos os nossos direitos que são protegidos por vivermos em comunidade, de outra forma não os conseguimos ter, mas também temos os nossos deveres perante essa comunidade. E então a questão é simples, nós queremos deixar que a nossa inércia seja somente uma escolha das pessoas que são muito fiéis a um partido, às vezes não preservam essa liberdade de pensamento, mas estão lá sempre, e o que nós dizemos é, ok, por eu se calhar estar descontente com algumas coisas, nego-me dessa responsabilidade e deixo outros decidir. Isso é errado. O que eu peço é não só que votem, mas que votem em consciência. E isso implica trabalho. Não é uma coisa fácil, mas uma democracia, preservá-la não é fácil, desenvolvê-la ainda mais difícil o é. Mas vale a pena. Vale a pena, porque é isto que faz avançar um país, é isto que faz avançar uma comunidade, e quando nós temos preocupações até à escala global, nós temos primeiro ter essa consideração local e nacional de perceber que se nós não preservamos isso, outros podem levar por caminhos que nós não queremos. Ok, e se tiverem dúvidas sobre como votar de maneira mais informada e aproximarem-se dos nossos decisores políticos, sabem também que podem ir à página dos 230. Também estão a fazer uma série de lives neste momento com os diferentes partidos, sim. Com os diferentes partidos, portanto é de acompanhar nas redes sociais e na própria página. E só tenho a agradecer-te, Francisco, por esta incrível aula de ciência política. Nós estamos na faculdade neste momento, mas eu senti que aprendi tanto como numa aula da faculdade, portanto obrigada, Francisco. Espero que não tenham adormecido, mas muito obrigado, Catarina, e parabéns mais uma vez pelo seu trabalho. E obrigada a quem nos está a ouvir. Vemo-nos no próximo episódio.